A gente vai ter um testemunho agora, ok? Por favor. A Carol, amém. A Carla que vai... Oh! Se eu tivesse percebido, eu tinha ido. É minha ajuda. Ok. Ok. Vou pegar o microfone. Obrigada. Eu sou Gianni, ou Jeannie. Qualquer, Gianni ou Jeannie. Eu moro em Texas. Alguém pode falar em Texan? I'm going to teach them one word in Texan. Can you tell them that? A Jeannie vai nos ensinar uma palavra em texano. Inclusive, eu quero só abrir um parênteses já para pedir que estejam em oração, porque ela não fala inglês, ela fala texano. E aí é um outro patamar. Então, mas vamos lá. Tá pronto? Vamos. Ready? Yeah. Howdy. Howdy. Mais uma vez. Howdy. Howdy. E agora? Howdy. Howdy. They can now speak Texan. Agora vocês falam texanos. For them. All right. I grew up in Texas, and I grew up in a home that we went to church every Sunday, and I was involved in everything there was in the church. Eu cresci no Texas e cresci num lar onde nós íamos à igreja e eu era envolvida em tudo que acontecia na igreja. And at 8 years old, I knew enough to say, Jesus, I need you in my heart. E aos 8 anos de idade eu já sabia o suficiente para saber que eu precisava de Jesus no meu coração. And I stayed in the church and was very active in our youth group. And go ahead. Então, eu permaneci na igreja e era muito ativa no grupo dos jovens. Mas, when I was in high school, Mas quando eu cheguei na época de ginásio, I met this cute boy. aí eu conheci o garoto bonitinho, Very cute. muito bonitinho. E eu sou mais ano. In English. I was 1 year older than him. Eu era um ano mais velha do que ele. But he decided it was okay if I was the eldest. E ele decidiu que tudo bem se eu fosse a mais velha. So we decided to get married. Então nós decidimos nos casar. I was 20 and he was 19. Eu tinha 20 anos e ele tinha 19. Mas his name was Eddie. O nome dele era Eddie. Eddie. He did not grow up in church like I did. Só que o Eddie não cresceu na igreja como eu. He was not a Christian. E ele não era cristão. He thought he was because he went a few times to church and they convinced him to be baptized. Ele achava que ele era, porque ele foi algumas vezes à igreja comigo e eu o convenci de se batizar. So as we continue to date, he came to know the Lord and invited Christ into his life. Então, conforme nós namorávamos, ele continuou vindo à igreja comigo e ele acabou se convertendo e convidou Jesus Cristo para morar no coração dele. And in a few months after he accepted the Lord, he felt God's call to ministry. E alguns meses depois que ele aceitou Jesus, ele sentiu o chamado de Deus para o ministério. For 42 years, we were in the ministry, and it wasn't just Eddie and it wasn't just Jeannie, it was a team. E por, how many years? 42. 42. Wow. E por 42 anos nós servimos juntos no ministério. E aí já não era mais o Eddie e a Jeannie, nós éramos uma equipe. He was a pastor and a missionary. Ele era um pastor e um missionário. But in 2020, God called him home. Mas aí em 2020, o Senhor o chamou de volta para casa. They found cancer one day, and 23 days later, he was gone. Eles encontraram câncer nele e
23 dias depois, ele faleceu. Now, I'll share with you my testimony about my life at this point that I think it applies to you just like it does to me. E agora eu vou te contar o meu testemunho da minha vida a partir disso, porque eu acho que aplica a vocês tanto quanto aplica para mim também. Grief is real. Grief? Luto. O luto é real, Very real. muito real. Levi, you will read the verse. Okay. 62, Psalms 62, 1 and 2. Ok, então eu vou ler aqui Salmos 62, versículos 1 e 2. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. I grew up in a Christian home and I thought I was very strong. Eu cresci num lar cristão e eu pensava que eu era muito, muito forte. And because I'd been in the ministry 42 years, I thought I was very strong. E porque eu estava no ministério há 42 anos, eu achava que eu era muito forte. But I was shaken. Mas eu fui abalada. The verse says, I will not be shaken, O versículo diz que eu não serei muito abalado, but I was. mas eu estava abalada. When Eddie passed away, grief was very overwhelming to me. Quando o Eri faleceu, o luto foi uma coisa muito forte para mim. I felt like I had no purpose. Eu sentia como se eu não tivesse mais propósito. I thought my ministry was gone. Eu achei que o meu ministério estivesse acabado. And most things that Satan said to me, I believed. E a maioria das coisas que Satanás dizia para mim, eu acreditava. And for 2 years, I believe I walked every step of grief that there was to walk in. E por 2 years? E por 2 anos, eu caminhei cada passo do luto que eu acreditava existir para andar. But here's my testimony. Mas aqui está o meu testemunho. Every step that I took in that journey with grief, I wasn't alone. A cada passo que eu dei nessa jornada do luto, eu não dei sozinha. Jesus took every step with me. Jesus deu cada passo junto comigo. And he let me be there just as long as I needed to. E ele permitiu que eu ficasse ali naquele luto tanto do tempo que eu precisava. So, in those 2 years, I think I was held and I think I was carried because some days were too hard to walk. Então, durante esses dias, eu acredito que eu fui muito segurada, amparada e carregada, porque eu não tinha forças para andar. But that gentle whisper, after 2 and then 3 years, God began to say to me, your grief is real. E durante aquele tempo, aquele sussurro gentil do Senhor no meu ouvido, esse tempo do luto, Grief is real, but you're not going to live there. o teu luto ele é real, mas você não vai viver ali. And he would not leave me there. E ele não me deixaria ali. So, one day, Mr. Jose McNeil called me. Go ahead. So one day, Mr. José McNeil me ligou And he said, do you want to go to Brazil? e ele falou assim: "Você quer ir ao Brasil?" And I cannot describe it to you except the fact it felt like God set a present, a big present in front of me. E eu não sei como descrever de outra maneira, a não ser que parece que Deus deixou um presentão bem grande assim, ó, na minha frente. And when I opened it, E quando eu abri, it was like saying to me that original call that you felt back in 1991. parecia que aquele antigo chamado seu que você sentiu lá em 1991, That you still have purpose and that call is still real. você ainda tem propósito e esse chamado ainda é real. And so we began to plan, and I thought I even looked in the box and there was the money to go.
Whoa. Então nós começamos a planejar e eu olhei naquela caixa e tinha até o dinheiro para eu ir. He didn't leave any doubt that I should go. Deus não deixou nenhuma dúvida de que eu deveria ir. So, in that present, he has begun to restore what God called me many years ago to do, to walk with him with purpose. Então, e nesse presente, o Senhor restaurou em mim esse propósito que eu tinha de caminhar com Ele, de continuar servindo. So that calling is real again. And I believe that God still has purpose and a will and maybe calling I can even imagine. Então, esse chamado é verdadeiro, esse propósito é real e talvez Deus tenha coisas que nem eu imagino. And remember, just like me, you're going to walk through hard days, right, Melinda? E lembre que, assim como a mim, vocês também vão passar por dias difíceis. Certo, Melinda? And so, when you walk through those hard days, whether that's grief, or whether that's a disaster, or whether that is a divorce, or whether that is just you feeling all alone and no one's listening. Então, se você passar por esses momentos, seja ele por luto, desastre, um divórcio, e você se sinta sozinho, Alone? yeah. Yes. Was that at the alone part that we stopped? Okay. And so, when you walk through it, remember, God is going to say to you, you're not going to live there. Então, lembre, quando você estiver passando por isso, que Deus vai dizer para você que você não vai morar lá naquele lugar. He wants another place for you, and it's not in doubt or grief. Ele quer outro lugar para você, e não é lá na dúvida e no luto. So what I've learned in these last 5 years, next month, 5 years that Eddie has been gone, Então, o que eu tenho aprendido nesses últimos 5 anos, desde que o Ed faleceu, that what you need before that happens, you need the family of God. o que você precisa é a família de Deus. Because disaster, grief, hurt, sadness is going to come. And when it does, if this family is not there to catch you, Satan will. Porque o desastre, a dor, o luto, isso tudo vai vir. E se essa família daqui não tiver naquele momento, Satanás vai estar lá. So don't let Satan be the one to rob you of your calling, your purpose, your daily walk. Então não deixe que Satanás seja aquele que venha roubar de você o seu propósito e o seu caminhar diário com Deus. On Friday, we will study more as we teach the discipleship classes. Na sexta-feira, nós vamos estudar mais sobre isso nas aulas sobre discipulado. Or segunda, até sexta. Oh, é de segunda até sexta que nós vamos aprender Mas tudo isso. sexta-feira eu vou. Go ahead. On Friday, I will be teaching about the importance of God and how important it is that He is there and ready. Mas na sexta-feira eu estarei ensinando sobre a importância de Deus e como é importante que Ele esteja lá. Because it's not when if hard times come, it's when hard times come. Porque não é se os momentos difíceis virão, mas quando eles vierem. So you need to be ready with the family of God to hold you. Então você precisa estar pronto junto da família de Deus. And family of God, you need to be ready to hold them. E família de Deus, vocês precisam estar prontos também para amparar essas pessoas. Amém. Amém.